Judá. Ela foi eleita globeleza, aquela mulata negra, né, que a Globo chama de mulata, aquela mulher negra que dança no carnaval, né? Colocam vinhetas durante o carnaval e ela dança e elas dançam. Ela foi escolhida a globeleza, mas todas as informações dizem que ela foi a globeleza com o maior índice de rejeição de toda a história da nossa querida emissora Globo de televisão. E aí, se a gente olhar, por que será que ela teve o maior índice de rejeição? Porque ela tem a pele mais escura, mas não é só isso não, Cris. Olha o nariz dela. Olha o cabelo dela. Ela reproduz todos os estereótipos que são negativados na população negra. Porque aí alguém vai ficar pensando, professora, mas a Naomi é modelo internacional, Naomi Campbell, que é uma modelo negra. Vamos olhar para a Naomi. Fantástico a gente ter uma representatividade de uma mulher negra enquanto uma modelo internacional. No entanto, ela reproduz o fenótipo das mulheres brancas, ou das mulheres não negras. Ela tem o nariz fino, a boca pequena. A nossa colega globeleza não reproduz o fenótipo das mulheres brancas ou não negras. Ela reproduz um fenótipo que é assimétrico na nossa sociedade, que é um fenótipo que na nossa sociedade é entendido como justificativa para a desigualdade, algo nesse sentido, né? Por isso não dá para achar ela bonita como a gente achava a outra, a anterior a ela. Achar ela bonita é positivar características que na nossa sociedade são entendidas como negativas. Tem uma colega nossa que está fazendo curso de maquiagem e diz que ela não se forma se ela não aprender a afinar o nariz das mulheres. Então, uma das características é essa. Por quê? Porque tem uma preocupação estética em afinar o nariz, que é remeter a um modelo, a um formato de nariz, que não é um formato mais recorrente entre a população negra. Ou é algo que identifica os sujeitos enquanto sujeitos negros. E por isso que a Anitta já fez cirurgia no nariz. A Anitta, a funkeira, uma das primeiras coisas. A gente precisa fazer um levantamento de quantas cirurgias plásticas no nariz o Brasil faz. Eu tenho a hipótese de que nós devemos ser um dos países que tem maior índice de cirurgias plásticas no nariz. Uma hipótese recente, só acho, né? O professor pode passar, por favor. Marina, pode perguntar? Por que você não falou da outra parte? Porque eu não falei porque na minha leitura ela traz um pouco essa discussão que a gente já estava fazendo da sexualização das mulheres negras, da hipersexualização das mulheres negras, e que se materializou num programa de TV, né? Mas nesse sentido, assim como tem um outro programa que já saiu, que tinha uma personagem que acho que é a Adelaide, do Zorra Total. Adelaide, ali era todos os desafios que a interseccionalidade tem que enfrentar. Né? Ela era uma mulher negra, pobre, suburbana. Então todos os desafios, ou quase todos os desafios da interseccionalidade estavam materializados naquela personagem. Eu tinha uma filha. E tinha uma filha também? Então era mãe solteira também. Não, não era solteira. Mas não aparecia o companheiro. Aparecia? Cachaceiro. Que reproduz, então, qual é a organização das famílias negras. São famílias, por isso que quando os nossos alunos dizem assim, professora, mas é por causa da família, eu falo, gente, cuidado. Cuidado quando a gente fala que a família é desestruturada, porque a gente está dizendo que é uma família estruturada. E aí a gente tem que perguntar de novo, o que é a família estruturada? Quando ela existiu? Quem criou a família estruturada? Né? Cuidado, porque a ideia de uma família desestruturada também está na base da construção das assimetrias de raça, principalmente, né? E nas assimetrias de gênero. É o homem que é cachaceiro, é o homem que é vagabundo,
dizer a mulher que não gosta de trabalhar. Né? Quem são essas famílias? Vamos voltar aos dados. Quais são os principais chefes de família no Brasil? As mulheres negras. Que hoje não são nem mais família, né? Porque uma família composta só por mulher e filhos não é mais família. Pode passar, professor. Bom, já caminhando para o final, que eu acho que já está dando o nosso horário, pensar nos desafios que é diferente, ou pensar nesses desafios postos pela interseccionalidade, é pensar um pouco nesse processo de desnaturalização do que nós entendemos como processos normais ou processos naturais. Significa dizer algo mais ou menos nesse sentido. Aquela ideia de que nós, por exemplo, mulheres, somos mais dóceis, aquela ideia de que nós, mulheres, somos seres somos seres maternos, aquela ideia de que nós, mulheres, somos mais sensíveis, né? Aquela ideia de que nós, mulheres, somos melhores donas de casa, aquela ideia de que nós, mulheres, todas nós, sabemos andar de salto, somos delicadas, falamos baixo, não somos estabanadas, não quebramos as coisas, nos comportamos com delicadeza e etiqueta. Todas essas ideias que foram naturalizadas em relação ao corpo feminino, Tem um bicho aqui. o desafio é desnaturalizar. O que eu convido todo mundo a fazer? Toda vez que você usar a palavra normal, pare e pensa. 2 palavras. 3. Normal, natural e essência. Toda vez que você usar essas 3 palavras, pare e pensa por que você está usando essas 3 palavras. Porque acredito eu que na maior parte das vezes, quando nós utilizarmos essas palavras, nós estaremos nos referindo ao processo que foi naturalizado, não ao que é natural. E quando a gente começar a identificar isso, a gente começa a perceber, então, onde é que está esse processo de construção da naturalização. Toda vez que eu olhar para um sujeito e de cara já fazer uma leitura sobre ele, olhar para um sujeito negro e já fazer de cara uma leitura sobre ele, que ele é melhor para jogar futebol, mas ele não é o cara que eu vou chamar para fazer o trabalho da disciplina de sociologia, e vou dizer, ele é melhor para jogar futebol porque todo homem negro sabe jogar futebol. Ou quando eu olhar para uma mulher negra e dizer, samba, por que você sabe sambar? É claro que você sabe sambar. Primeiro que você é mulher, primeiro que você é latina, e todas nós latinas, todas nós, meninas, negras e não negras, somos calientes, né? Inclusive um dos nossos slogans de exportação, né, da discussão, inclusive no mercado do sexo, no mercado da prostituição, o Brasil é uma importante referência justamente pela sua latinicidade. Né? Então, todas nós sabemos dançar, primeiro porque somos latinas. Se a gente olhar no contexto latino, sabemos dançar porque somos brasileiras, e todas as brasileiras sabem dançar, assim como são sorridentes e despojadas. E se nós olharmos no contexto nacional, sabemos dançar porque somos mulheres negras. E o samba corre nas nossas veias. Entendem o que é racialização? O samba corre nas nossas veias. É como se existisse um gene do samba. Por isso que a gente sabe sambar. Todas nós. Então não existe essa de dizer que uma mulher negra não sabe sambar. Quando a gente pensa nisso, ou dizer assim, é normal que ela saiba fazer isso. A ideia, o desafio é assumir esse espaço de normalidade e pensar por que isso é normal. Ou seja, identificar o que é normal, o que é natural. E partir então, e a partir desse momento é que a gente vai poder começar a pensar nessa outra coisa aqui, que é o combate às práticas discriminatórias. Que é o combate
há um processo de desumanização dos sujeitos, que é o combate a uma ideia de que esse lugar construído para a mulher negra, que é o nossa principal conversa aqui, é um lugar construído por uma série de agentes e de instituições, e que a desconstrução ou a desnaturalização desse lugar parte do Estado, parte no Estado das escolas, parte de um processo de reeducação. E que aí todos passam a ser partícipes. Daí a importância daquele primeiro momento que eu comecei minha fala, dizer que a gente tem uma mudança institucional que é importante no sentido de nos dar balizas para construir esse processo aqui. Então, qual é a importância, por exemplo, de uma lei que traga a obrigatoriedade do ensino de história da África, dos povos vindos de África e dos afro-brasileiros? Porque é um momento em que a escola, enquanto um espaço que não forma só no seu conteúdo prático, no seu conteúdo formal, não forma só no conteúdo de matemática, português, geografia, mas que forma o sujeito, porque influencia o seu processo de identificação. Lembra que o sujeito está sendo? Esse sujeito que está sendo, em determinado momento, passa a vivenciar na escola uma série de influências. Então é nesse lugar que esse sujeito, mulher negra, vai muitas vezes ouvir pela primeira vez que o seu cabelo é de bombril. É nesse lugar que possivelmente, vai ser a primeira vez que essa mulher negra vai perceber que ela nunca vai ser, eu sempre gosto de falar isso, que ela nunca vai ser a noivinha da quadrilha. Que não dá para ela ser a noivinha da quadrilha. E ela só vai saber que não dá. Mas um tempo depois ela vai entender nesse lugar, que é a escola, que ela nunca vai ser a noivinha da quadrilha. Ela vai ser a coadjuvante na peça de teatro que fica lá no fundo. Se possível, que tem fala. Né? Que ela nunca vai ser a princesa lá da educação infantil. Né? Aquela que a professora chama de princesa. E um dia ela vai entender. Ou seja, a escola faz parte desse processo de construção do sujeito. Esses são só alguns exemplos. Então, eu costumo dizer para os meus colegas agora, dos meus alunos na sala de aula, que isso é tão curioso porque a gente bloqueia essas experiências da nossa educação infantil e fundamental. A gente bloqueia. E se a gente for nos permitindo desbloquear essas influências, a gente vai começar a perceber também o quanto esse espaço nos constituiu, ou orientou, ou informou a nossa constituição do sujeito. E a gente vai começar a lembrar, mas aquele dia, eu lembro que fulano me chamou de gordo na escola. Aquele dia eu lembro que o outro não me chamou para jogar futebol, porque eu não era bom. Naquele outro dia eu lembro que o amigo riu porque eu estava jogando vôlei. E menina que joga vôlei é menina. Não é isso? Então, pensar, um dos desafios é pensar enquanto a escola enquanto um espaço de desnaturalização desses processos. E aí todos nós, enquanto futuros professores, temos que assumir um compromisso político, ético, profissional de desnaturalizar esse processo. Assim como a naturalização dessas hierarquias se constitui enquanto projeto de construção do país, a possibilidade que existe hoje, um tanto quanto restrita pelo cenário nacional, é das escolas, desses novos sujeitos, recontar essa história. E aí é um compromisso público. Né? Pode ir, professor. Eu acho que daqui só vou... Pode ir. Pode... Mais uma coisa. Um compromisso público que passa pela problematização, que a gente já falou, que passa pelo questionamento dessa ideia no imaginário coletivo nas nossas práticas, que passa pelo questionamento da invisibilidade dessas histórias e dessas culturas. Esse que é o desafio. O senhor pode ir, pode passar. Eu acho que
Vai de novo. Logo, esse sujeito interseccional, esse sujeito que traz esse desafio de desnaturalizar as práticas, desnaturalizar os sentidos, de questionar esses processos de discriminação, questiona outra discussão que é muito importante para a gente também, que é a discussão de direitos, que é a discussão de um sujeito que adquire direitos no espaço público. Né? Nesse sentido, já para fechar nossa reflexão, é pensar que a cidadania, essa ideia de cidadania, de que nós partimos da ideia de que a cidadania é pensada quanto direitos e deveres, e a partir de um parâmetro de igualdade. Não é isso? Então, esse parâmetro de igualdade não pode mais ser pensado a partir de uma perspectiva assexuada ou sem considerar cor e raça. Não pode mais ser pensada nessa antiga chave. A cidadania contemporânea tem que ser pensada numa outra chave. Numa chave em que considere-se gênero, raça, sexualidade, para que assim a gente possa efetivar a incorporação dos direitos. Ou seja, enquanto a gente pensa numa cidadania descritiva, a gente está pensando numa cidadania universal. E aí, novamente, é sempre bom questionar o que é universal. Porque essa cidadania, ou esse modelo de cidadania universal, construiu, ou, na verdade, contribuiu para a manutenção de determinadas hierarquias. Ou seja, esse modelo não responde mais às necessidades dos sujeitos. É preciso pensar em uma cidadania ou na incorporação de direitos que considere ou que leve em consideração quem são esses sujeitos e o que os constrói ou o que subalterniza esses sujeitos. Por isso, muitas vezes, é necessário admitir medidas diferenciais para que a igualdade seja de fato alcançada. Então, para concluir, a ideia é que a gente possa pensar que pensar num sujeito contemporâneo é pensar num sujeito informado por vários processos de identificação. Um sujeito que não é só um sujeito negro, mas também é um sujeito informado pelo gênero, informado pela classe, informado pelo território. Ou seja, é um sujeito que se constitui a partir de todas essas informações, ou de todas essas identificações. E que tem como desafio desnaturalizar os processos assimétricos, ou os processos de desigualdade, que foram naturalizados a partir do contexto social. É isso, agradeço e... Agora é você. O pessoal agora está aberto o bloco para 3 perguntas. Eu preciso de um papel, dois para mim, para anotar. Senhora de Purinho, queria só um papel para anotar? Porque eu não tenho nada, está tudo na minha bolsa, sei lá onde. Preciso sentar no pé. Aqui são algumas sugestões de filmes e acho que de livros na próxima vez. Eu vou pedir licença para sentar, porque a coluna está doendo. Boa noite a todos. Eu não gosto de câmera. Eu agradecer e parabenizar a professora Karina pela palestra, pela conferência. Bem focado. Karina, aquilo que o pessoal fala da questão que você deixou bem evidente, que é a questão da discussão do papel do feminismo, fazendo um trocadilho. E aí eu fiquei curioso e vim para assistir esse trocadilho. Esse trocadilho. Funcionou. E eu gostaria de escutar um pouco de você, como que vocês, tanto da discussão do gênero, quanto a discussão racial, vocês
vem essa pulverização dos movimentos, dos grupos, em prol das suas conquistas. E, de uma certa forma, talvez acaba enfraquecendo um objetivo que é maior, independente de ser preto, mulher, pobre. O nosso alvo e o pano de fundo, acho que bem como você mencionou essa questão da interseccionalidade, de chamar a atenção para a questão de classe, gênero, sexualidade, a questão da cultura. Mas como que você vê nesse momento, em pleno século XXI, a ascensão desses grupos que até então, na perspectiva de falar, de sair, de ter, nós temos que reconhecer e houve, de uma certa forma, um certo avanço nessa perspectiva de sair, de dar a cara, de conquistar espaço. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que também há um processo de uma pulverização. Então, como que vocês discutem essa questão de uma possível pulverização com vistas ao enfraquecimento do próprio objetivo, do próprio movimento, partindo dessa questão da interseccionalidade? Obrigado. Segunda pergunta. Poxa, se ninguém fizer pergunta, eu vou achar que vocês não entenderam nada. Olha, eu aprendi na minha graduação que quando as pessoas não fazem pergunta nenhuma, porque ou elas não entenderam nada, ou elas estão achando, ou elas estão falando assim, olha, isso não me importa. Eu vou continuar falando. Pode. Eu vou fazer a segunda pergunta aqui mesmo. Professora, eu gostaria de saber a partir de que momento você se identificou com as teorias feministas. E como é que se deu esse processo seu de construção de identidade através do feminismo? Tudo é culpa das ciências sociais. Ó, vou começar a conversar e aí as pessoas vão pensando se elas querem fazer alguma contribuição. Pode ser? Marco. Primeiro que acho que o pano de fundo de reflexão, na verdade, todo esse arcabouço teórico parte da concepção, ou como pano de fundo, a gente tem a discussão sobre cultura. Né? A cultura é o nosso pano de fundo. Então é uma grande inflexão no campo da teoria, né? No campo da reflexão. Porque é pensar, então, todas essas dinâmicas a partir do olhar ou a partir do que se constitui em termos da cultura. Né? Eu acho que esse é o primeiro pano de fundo. Se a gente pensar nesse sentido, se por um lado, de fato, as críticas a essas leituras partem de uma pulverização ou de uma hiperfragmentação, né? Já que você não tem poucas possibilidades agora, a partir de um olhar crítico, né, de congregar esses interesses. Né? Essa é uma crítica a partir de um modelo, inclusive, de que você pensa que esse sujeito, e aí as teorias que vão fazer a crítica vão fazer esse fato da ideia de que esse sujeito pós-moderno, né, é um sujeito hiperfragmentado. Ou, para alguns autores que fazem essa crítica, é um sujeito extremamente fluido. E a fluidez é entendida, para parte desses autores, como algo problemático. Já que existe fluidez, como é que você rearticula esses grupos? Né? Eu acredito que, se a gente parte da reflexão das culturas, partindo da reflexão da cultura, que se
se a gente parte da ideia de algo que é contextual, que é constituído, não é a fluidez como algo negativo, mas é a fluidez e a contextualização como que caracteriza esse novo sujeito. Né? São esses processos de trânsito, né, que caracterizam esse novo sujeito e que, consequentemente, vão caracterizar suas demandas. É claro que, e aí um desafio teórico é que em algum momento isso tudo que é fluido, a identificação que é fluida, o processo de constituição desse sujeito que é fluido, em algum momento ele se fixa. Então, se nós formos pensar que o objetivo, se nós pensarmos que o objetivo comum é uma mudança na estrutura do Estado, por exemplo, né, uma alteração na estrutura do Estado, ele vai ter que se fixar. Porque em determinado momento você vai construir uma secretaria de políticas de igualdade racial. Então, isso que é fluido se fixa. Em algum momento você vai construir uma política ou uma secretaria de mulheres. Ou seja, então, Karina está me dizendo que mulher passa a ser uma condição. Por quê? Para discutir no campo da organização das políticas, né, de fato, todos esses processos que se fragmentam, em algum momento eles se encontram. Em alguns momentos, ou eles se fixam em um sentido, ou eles se materializam. Né? Que é para discutir algo que a gente... porque tem que ter esse modelo. Não dá para pensar lá na política como um sujeito fluido. Mas dá para pensar que essa política vai atender diferentes sujeitos que, ora, estão identificados com ela, ora, podem deixar de estar. Porque aí, se nós observarmos que o objetivo, se ele deixar de ser essa igualdade formal, ou ele passar a ser essa igualdade formal, mas processo de reconhecimento no campo social, aí a pulverização não se transforma em algo negativo. Ela passa a caracterizar sujeitos que se constituem em processo. E que, se eles se constituem em processo, eles são muito mais sujeitos da articulação de várias categorias do que sujeitos da pulverização das categorias. Eles são sujeitos produto da articulação de diversos significantes. E vão demandar políticas, se a gente for pensar no campo do Estado, né? Políticas a partir dessas categorias. Então, eu posso demandar políticas no campo de uma identificação racial, posso levar para essas políticas a discussão de gênero e posso demandar políticas em outros campos. Porque esses conceitos eles estão articulados. Né? E essa articulação passa a informar a partir de uma outra vertente, que é a vertente do que se constitui no âmbito social, nas dinâmicas sociais, partindo do pressuposto que esses processos são fluidos, contextuais, ocasionais. Né? Então, para as críticas, de fato, a pulverização impede um momento de aglutinação em prol de um bem comum, enquanto, por um outro modelo de leitura, o que é pulverização vira articulação. Né? Inclusive, Stuart Hall constrói uma teoria super importante que a gente chama de teoria da articulação, né? Que é como que essas categorias se articulam e criam um novo contexto e uma nova demanda. Mas que lá na política pública, de fato, lá no papel, essa demanda se materializa, ela se fixa. Quando a gente coloca no papel, ela se fixa de fato. E como que esse processo acontece? Eu contei para minha mãe e disse para ela que era tudo culpa das ciências sociais. Né? Esses processos acontecem influenciados por várias questões. Por isso, inclusive, eles não são individualistas, mas eles passam também pelas trajetórias individuais, né? E grupos de referência. Para algumas mulheres, né, essa identificação pode vir